Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. Tão importante para estes dias, não é verdade? Como é que nós fortalecemos a fé? Através da sua palavra. E nesse tempo, nós temos aprendido no livro de Atos dos Apóstolos sobre a formação da igreja. Como a igreja estava vivendo aquele período, não é? Os discípulos, o apóstolo Paulo, as suas viagens, fundando igrejas, preparando líderes, formando discípulos. Que coisa preciosa a igreja primitiva viveu dentro dessa fidelidade do ensinamento da palavra e do evangelho de Cristo, a obra da redenção, da graça de Deus, de salvação para a vida do homem. E neste momento, o apóstolo Paulo, chegando em Jerusalém, estava sofrendo o ataque de todos os lados. Os judeus queriam matá-lo realmente. Mas nós vemos aqui, no capítulo 23 agora, do verso 1 até o verso 3 e depois do verso 10 até o verso 11. Está escrito: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Aí no verso 10, tomando vulto a celeuma, a confusão, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo desejando, estando perante o sinédrio, todos os líderes ali, os saduceus, os fariseus, os escribas, todos aqueles homens religiosos, estavam ali, e o apóstolo Paulo queria falar com eles. E ele começa dizendo: olha, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Essa era a sua verdade, essa era a verdade do qual Cristo o incumbiu de viver. Mas o sumo sacerdote chamado Ananias mandou que as pessoas que estivessem perto de Paulo lhe dessem um tapa na boca. Nossa, que atitude! Aí o apóstolo Paulo pega e responde da seguinte forma: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí para julgar-me segundo a lei, não é? E contra a lei mandas agredir-me? Quer dizer, não há sentido algum, porque a lei não manda você fazer esse tipo de coisa e você está me agredindo? Não é? E aí no verso 10 ele diz assim: tomando vulto a confusão, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado, porque aquelas pessoas, a confusão cresceu tanto, vozerio, todo mundo estava discutindo o que ia acontecer e todo mundo querendo realmente machucar o apóstolo Paulo. O comandante, lembra dele? Aquele que falou para o apóstolo Paulo sobre a sua nacionalidade romana. Então o que acontece? Ele, se preocupado com o apóstolo Paulo, ele mandou que a guarda o tirasse de lá e o levasse para a fortaleza. Agora, a parte mais importante desse trecho, desse texto, vem agora no verso 11. Quando nós então vemos o fechamento de todo esse propósito do sofrimento e da angústia que Paulo estava passando tanto em Jerusalém, como também ele iria passar em Roma. Olha só. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado do apóstolo Paulo, lhe disse: coragem. Veja a palavra do Senhor Deus. Ele não simplesmente tocou no apóstolo Paulo e fez ele sentir coisas estranhas. E fez ele sentir coisas como se ele não tivesse dor, como se ele não tivesse preocupação, ou quem sabe sentindo as ameaças, ou vendo que as pessoas estavam maltratando, desprezando, rejeitando. Apenas o Senhor vem diante dele e diz: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, como você foi fiel e falou de mim, e você deu testemunho, você não negou, você assumiu, você foi firme no seu testemunho e falou do amor de Cristo, deu testemunho de Cristo aqui em Jerusalém, você também vai precisar fazer isso em Roma. Ou seja, Deus estava levando o apóstolo Paulo agora para Roma, onde ele também passaria
por grande dor. Então, mais uma vez, eu gostaria que você percebesse esse fechamento e entendesse que Deus possui motivos e propósitos. Os propósitos e os motivos do Senhor não são apenas agradar o homem e fazer com que o homem fique satisfeito e viva gostosinho e tenha tudo que deseja e viva de alegria e esteja sempre festejando. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que o homem glorifique o seu nome, porque nós todos fomos criados para o louvor da sua glória. E isso implica no mundo caído, no mundo perdido, no mundo afastado de Deus, e nestes dias estamos vendo mais e mais isso acontecendo, isso significa realmente que o nosso testemunho vai confrontar essas verdades que são mentiras e todas essas confusões que estão por aí e que certamente vão se levantar contra Cristo, porque não é contra nós que se levantam os homens, mas contra a verdade que está em nós. Portanto, nosso desejo não é brigar, nem tampouco discutir, mas nós precisamos ser testemunhas fiéis. Pense nisso, medite sobre essa questão. Você é uma testemunha fiel? Você tem sido nesse tempo uma testemunha fiel de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, da verdade, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua voz, sendo testemunha para os seus filhos, para as pessoas na sua casa, para os seus amigos, enfim. Ou o que você tem passado, dores, como é que as pessoas te conhecem? O dolorido, o problemático, o angustiado, o perdido, não é? Aquele que foi negligenciado, aquele que foi roubado, aquele que foi magoado. Você tem um monte de história para contar. Mas e cadê as histórias do renovo? Assim como você foi minha testemunha em Jerusalém, você foi fiel testemunhando sobre mim lá. Você também vai testemunhar sobre mim lá em Roma. Que o Senhor possa nos usar nesse tempo, para que nós possamos ser testemunhas fiéis. Que, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser instrumentos fiéis nas mãos do Todo-Poderoso, para que nós possamos glorificar o seu nome. Fique firme e fortalecido na fé.